22. A resposta verdadeira. Uma sala desconhecida em um mundo desconhecido. E um homem cujo plano tinha funcionado. O primeiro orador olhou para o estudante. 50 homens e mulheres, ele disse. 50 mártires. Eles sabiam que isso significava morte ou prisão perpétua, e não poderiam nem ser orientados para evitar que fraquejassem, já que qualquer orientação poderia ter sido detectada. Mas não fraquejaram. Levaram o plano adiante porque amavam o plano maior. Não poderiam ter sido em número menor? Perguntou o estudante duvidando. O primeiro orador vagarosamente balançou a cabeça. Era o limite máximo. Menos poderia não ter sido convincente. De fato, pura objetividade, teria exigido 75 para deixar uma margem de erro. Não importa. Você estudou o curso de ação como elaborado pelo Conselho de Oradores há 15 anos? Sim, orador. E comparou com os desenvolvimentos atuais? Sim, orador. E depois de uma pausa. Fiquei bastante impressionado, orador. Eu sei. Sempre a mesma reação. Se você soubesse quantos homens trabalharam por muitos meses, anos, na verdade, para chegar à perfeição, teria ficado menos impressionado. Agora diga-me o que aconteceu, em palavras. Quero sua tradução da matemática. Sim, orador. O jovem organizou os pensamentos. Essencialmente, foi necessário que os homens da primeira fundação fossem minuciosamente convencidos de que haviam localizado e destruído a segunda fundação. Dessa forma, haveria reversão para a intenção original. Para todos os efeitos, Terminus deveria mais uma vez não saber nada sobre nós. Não deveria nos incluir em nenhum de seus cálculos. Estaríamos mais uma vez escondidos e salvos. E o custo a pagar era o de 50 homens. E o objetivo da guerra calganiana? Mostrar à fundação que eles poderiam derrotar um inimigo físico, apagando, assim, os danos causados à autoestima e à autoconfiança deles pelo mulo. Aqui sua análise ainda é insuficiente. Lembre-se, a população de Terminus tinha uma opinião ambivalente sobre nós. Eles odiavam e invejavam a nossa suposta superioridade, mas contavam implicitamente conosco para protegê-los. Se tivéssemos sido destruídos antes da guerra calganiana, isso teria significado pânico por toda a fundação. Eles nunca teriam tido a coragem de enfrentar Stettin quando ele então atacasse, e ele iria fazer isso. Somente na exaltação da vitória, a destruição poderia acontecer com efeitos negativos mínimos. Mesmo a espera de um ano, a partir de então, poderia ter significado um esfriamento muito grande do sucesso. O estudante concordou. Entendo. Então, o curso da história prosseguirá sem desvios na direção indicada pelo plano. A menos que, apontou o primeiro orador, novos acidentes, imprevistos e individuais, ocorram. E, para isso, disse o estudante, existimos nós. Exceto. Uma faceta da situação atual me preocupa, orador. A primeira fundação ficou com um aparelho de estática mental, uma arma poderosa contra nós. Isso, pelo menos, foi uma grande mudança. Bem lembrado. Mas eles não têm contra quem usá-la. Transformou-se em um aparelho estéril, assim como, sem nossa ameaça contra eles, a análise encefalográfica vai tornar-se uma ciência estéril. Outras variedades de conhecimento trarão, novamente, retornos mais importantes e imediatos. Então, essa primeira geração de cientistas mentais da primeira fundação será também a última, e, em um século, a estática mental será um item quase esquecido do passado. Bem, o estudante estava fazendo cálculos mentais. Suponho que o senhor esteja certo. Mas o que eu mais quero que você perceba, jovem, para o bem do seu futuro no Conselho, é a consideração dada às pequenas interconexões que foram impostas no nosso plano na última década e meia. Simplesmente porque lidamos com indivíduos. Houve um modo pelo qual Antor teve de criar suspeitas contra si, de forma que elas amadurecessem no momento certo. Mas isso foi relativamente simples. Houve um modo como a atmosfera foi manipulada para que não ocorresse a ninguém em Terminus, antes da hora,
que o próprio planeta poderia ser o centro que eles estavam procurando. O conhecimento deveria ser fornecido à jovem Arcádia, que só seria ouvida pelo próprio pai. Ela deveria ser enviada a Trantor depois disso, para evitar que houvesse um contato prematuro com o pai. Aqueles dois eram os polos de um motor hipernuclear. Cada um era inativo sem o outro. E a conexão devia ser feita, o contato entre os dois, no momento certo. Eu me assegurei disso. E a batalha final devia ocorrer de forma apropriada. A frota da Fundação deveria estar cheia de autoconfiança, enquanto a frota de Calgan deveria estar pronta para fugir. Eu me assegurei disso também. Parece, orador, disse o estudante, que o senhor, quer dizer, todos nós, estávamos contando que o Sr. Darrow não suspeitasse de que Antor fosse um instrumento nosso. De acordo com a minha checagem dos cálculos, havia algo com uma probabilidade de 30% de que ele suspeitaria. O que teria acontecido então? Teremos dado um jeito nisso. O que você aprendeu sobre os platôs de manipulação? O que são eles? Certamente não são prova da introdução de uma tendência emocional. Isso pode ser feito sem qualquer possibilidade de detecção, mesmo pela mais refinada análise encefalográfica possível. Uma consequência do teorema de Leffert, sabe? É a remoção, o corte de tendências emocionais anteriores que ele mostra. Deve mostrar. É claro, Antor fez com que Darrow soubesse tudo sobre os platôs de manipulação. No entanto, quando o indivíduo pode ser posto sob controle sem demonstrar? Quando não há nenhuma tendência emocional anterior a ser removida. Em outras palavras, quando o indivíduo é uma criança recém-nascida, com a mente ainda em branco. Arcadia Darrow era isso aqui em Trantor, há 15 anos, quando a primeira linha foi desenhada na estrutura do plano. Ela nunca saberá que foi controlada e será melhor assim, já que seu controle envolveu o desenvolvimento de uma personalidade preciosa e inteligente. O primeiro orador riu. Em certo sentido, é a ironia de tudo isso que é surpreendente. Por 400 anos, tantos homens foram cegados pelas palavras de Seldon, o outro extremo da galáxia, e trouxeram seus pensamentos peculiares da ciência exata para o problema, medindo o outro extremo com transferidores e réguas, terminando em um ponto na periferia a 180 graus ao longo da borda ou de volta ao ponto original. Mas nosso maior perigo está no fato de que havia uma solução possível baseada nos modos físicos de pensamento. A galáxia, você sabe, não é simplesmente uma ovoide achatada, nem a periferia é uma curva fechada. Na verdade, é uma espiral dupla, com pelo menos 80% dos planetas habitados no braço principal. Terminus está no extremo mais extremo do braço espiral, e nós estamos no outro. Já que, qual é o extremo oposto de uma espiral? Ora, as regiões centrais. Mas isso é trivial. É uma solução acidental e irrelevante. A solução poderia ter sido encontrada imediatamente se os questionadores lembrassem que Harry Seldon era um cientista social, não físico, e ajustassem seus processos de pensamento de acordo. O que poderia significar o extremo oposto para um cientista social? O extremo oposto do mapa? É claro que não. Esta é somente uma interpretação mecânica. A primeira fundação estava na periferia, onde o império original era mais fraco, onde sua influência civilizatória era menor, onde sua riqueza e sua cultura estavam quase ausentes. E onde é o extremo oposto social da galáxia? Ora, num lugar onde o império original era mais forte, onde sua influência civilizatória era maior, onde sua riqueza e sua cultura estavam mais presentes. Aqui, no centro, em Trantor, a capital do império no tempo de Seldon. E isso é tão inevitável. Harry Seldon deixou a segunda fundação para trás para manter, melhorar e ampliar seu trabalho. Isso é conhecido ou presumido há 50 anos. Mas, onde poderia ser feito da melhor forma? Em Trantor, onde o grupo de Seldon tinha trabalhado e onde os dados de décadas tinham sido acumulados. E foi o objetivo da segunda fundação proteger o plano contra os inimigos. Isso também era conhecido. E onde estava a fonte do maior perigo para Terminus e o plano? Aqui em Trantor, onde o Império, moribundo como estava,
ainda poderia por 3 séculos destruir a fundação se conseguisse decidir fazer isso. Então, quando Trantor caiu e foi saqueada e completamente destruída, há um século, nós fomos capazes, sem dúvida, de proteger nosso quartel-general e, em todo o planeta, somente a Biblioteca Imperial e os arredores permaneceram intocados. Isso é algo sabido em toda a galáxia. Mas, mesmo essa aparentemente gigantesca pista não foi percebida por ninguém. Foi aqui em Trantor que Evelyn Miss nos descobriu, e aqui nós asseguramos que ele não sobreviveria à descoberta. Para fazer isso, foi necessário conseguir que uma garota normal da Fundação derrotasse o tremendo poder mutante do mulo. Claro, tal fenômeno poderia ter atraído suspeitas para o planeta onde tudo ocorreu. Foi aqui que primeiro estudamos o mulo e planejamos sua derrota final. Foi aqui que a Arcádia nasceu e o rumo dos acontecimentos começou a levar a um grande retorno ao plano Seldon. E todas aquelas lacunas do nosso segredo permaneceram despercebidas, porque Seldon tinha falado do outro extremo da forma dele, e as pessoas interpretavam isso de diversas formas. O primeiro orador tinha parado de falar com o estudante. Era uma exposição para si mesmo, na verdade, quando parou diante da janela, olhando para o incrível brilho no firmamento, para a gigantesca galáxia que agora estava segura para sempre. Harry Seldon chamava Trantor de fim da estrela, ele sussurrou. E qual o problema com um pouco de imagem poética? Todo o universo foi, uma vez, guiado a partir dessa rocha. Todas as rotas de estrelas vinham para cá. Todas as estradas levam a Trantor, diz o velho provérbio. E aqui é o fim do caminho de cada estrela. 8 meses antes, o primeiro orador tinha visto aquele mesmo amontoado de estrelas. Em nenhum lugar elas se aglomeravam mais do que nas regiões centrais daquele gigantesco grupo de matéria que o homem chama de galáxia. Com dúvidas, mas agora havia uma sombria satisfação no rosto redondo e vermelho de Prim Pulver, o primeiro orador.